Pessoal, começo com essa do Pedro Raul, né, que, assim, tem sondagens, tem propostas, o Corinthians gastou muito dinheiro com ele, 5 milhões de dólares, para tirá-lo do Toluca do México, e é muito difícil recuperar esse investimento. Ninguém vai pagar 5 milhões de dólares, ainda mais na cotação atual do dólar, mais de 30 milhões de reais, para ter um jogador como o Pedro Raul. Ele precisa estar em cima, ele precisa estar num altíssimo nível para voltar a ser cogitado por um valor considerável, né? Porque senão você não recupera o investimento. E o Pedro Raul teria dito a amigos que se inspira no exemplo utilizado por Yuri Alberto para dar a volta por cima. O Yuri, você sabe, foi achincalhado, foi deteriorado, foi aposentado e trabalhou quietinho, baixou a cabeça e se tornou o artilheiro máximo do Brasil. Foi uma vitória e tanto do Yuri. Quer dizer que o Pedro Raul vai passar pelo mesmo processo? Não sei. O Yuri teve oportunidades, isso é inegável. O Pedro Raul não tem. E acho que ele perdeu muito espaço, inclusive para o Héctor Hernandes, que pouco jogou um jogo contra o Juventude lá em Caxias, depois um jogo contra o Flamengo na Neoquímica Arena e em seguida machucou. Mas e aí? O Pedro Raul vai ter mais oportunidades? Vai conseguir demonstrar esse futebol a ponto de permanecer, cair nas graças e tudo mais? Não sabemos. A dificuldade de elenco ela está posta. O Corinthians vem contratando cada vez mais num nível altíssimo. Então, alguns jogadores não estão conseguindo dar conta, né, de terem oportunidades, né? O Pedro Raul é um deles, ele está insistindo, ele quer ter essa chance para se recuperar, assim como fez o Yuri Alberto. O Pedro Henrique, a gente já falou, se acertou com o Ceará. A notícia do dia é que foi em definitivo. Até falei para vocês aqui, cara, você troca prejuízo, você alivia a folha, o cara não vai ser usado aqui, o Ceará precisa, pagando metade, daqui a pouco dá uma aliviada e tudo mais. Nesse modelo, não. O Pedro Henrique está indo e se acertando em definitivo com o Ceará, ou seja, não é mais jogador do Corinthians. E a crítica aí é porque o Corinthians cede o Pedro Henrique, mas sem nenhum valor. Então, assim, tipo, não tem um valor a receber, uma multa e tudo mais. Não, simplesmente foi lá, assinou com o Ceará e foi embora. E é isso que o torcedor não aceita, porque era uma prática das antigas gestões e que o Augusto Melo defendia como algo diferente, né, em relação à sua categoria de base, em relação às suas vendas e tudo mais, e não é o que está acontecendo. O Pedro Henrique foi sem nenhum ressarcimento ao clube, um jogador que tinha contrato, por exemplo, né, que tudo bem, não vinha sendo utilizado, mas isso é outros 500. A gente está falando de um processo que não foi respeitado, que deveria, no caso, né, com o Pedro Henrique indo se acertar para o Ceará. Da mesma maneira, está indo em definitivo o Rony, volante, que estava no Atlético Goianiense nessa última temporada e que está indo para o Mirassol. 2 anos de contrato, em definitivo, Mirassol, onde tem o coordenador técnico Paulinho, o P8, né, o Paulinho da Fiel, né, o Paulo José Becerra Maciel, que acertou como diretor técnico do Mirassol e está fazendo seus garimpos, aí está levando o Rony por 2 temporadas em definitivo. São algumas das saídas aí do Corinthians, né, o Pedro Henrique, o próprio Rony, o Pedro Raul querendo dar a volta por cima, querendo recuperar o seu investimento. Provavelmente outros atacantes serão contratados, e o Corinthians aí no mercado da bola, né, tentando se mexer para poder, digamos assim, né, projetar uma temporada um pouquinho melhor em 2025. E tem a questão do Fagner, né, que a gente noticiou também no último vídeo, que está indo por empréstimo, aquela coisa toda, mas com o Corinthians pagando parte ou metade dos salários do lateral para jogar no Cruzeiro. Não é uma prática muito comum, não é uma prática que o torcedor gosta, mas é uma prática necessária. O Fagner não vem performando, ele até repostou no seu story lá um post do SofaScore, que é uma galera que faz estatística muito bem, dando uma nota para ele lá de quase 7, com desarmes, cruzamentos, aquela coisa toda, e ele ficou satisfeito, tanto que ele botou umas palminhas lá e tudo mais, do tipo assim, se vocês não me valorizam, tem um site, né, um aplicativo de estatísticas que me valoriza, eu tô aqui, tô de boa e tal. Mas o fato é que o Fagner não vem correspondendo, e também me espanta o fato dele ter renovado até o fim de 2027, né, mais 2 temporadas. O Fagner acabou renovando e não faz muito sentido na minha cabeça, porque né, ele já não vinha performando, ele já vinha tendo dificuldades físicas. E no Cruzeiro, como vai ser? Não sei. Isso aí a gente vai ter que observar e acompanhar. Encerrando o blend de informações para falar de Davi Luiz. Davi Luiz, que encerrou o contrato com o Flamengo, não renovou, saiu chateado, falando mal lá, né, da turma do Flamengo, enfim, que soube, né, pela imprensa, pelo Instagram, que não ficaria no Flamengo, não gostou nada.
Jogador de 37 anos, interessa ao Corinthians? Interessa. Não quer dizer que vai jogar no Corinthians, mas interessa, está ocorrendo negociações entre Corinthians e Davi Luiz, zagueiro já experiente, que nunca escondeu que é corintiano e que um dia gostaria de vestir a camisa do Corinthians. Só que a carreira está acabando, Davi Luiz. Agora, hein? Ele falava isso desde a época que jogava no Chelsea, tá? Inclusive, ele passou isso para o Fabinho Soldado, que um dos sonhos da vida dele é defender as cores do Corinthians. E o Fabinho Soldado gosta muito do Davi Luiz. Sabe o que tem de novo, então? O que tem de novo é o seguinte: o Fabinho Soldado alegou ali para o Augusto e companhia que talvez fosse melhor contratar o Davi Luiz, que está livre no mercado, do que gastar uma baita grana, por exemplo, né, com o Sérgio Ramos. Essa foi uma opinião do Fabinho. Você vê que é o contrário, né? Na questão do Pogba, quem gostava mais era o Augusto Melo e as pessoas que estavam em volta, e o Fabinho menos, né, na questão do Pogba. Agora, nessa questão, o Fabinho acha interessante. Não quer dizer que, por exemplo, o Sérgio Ramos, né, não venha ou pode vir. Enfim, não dá para entender. A gente nunca sabe o final da história. Eu costumo informar para vocês os bastidores do momento para você ficar informado na temperatura certa e saber aquela coisa que talvez você nunca saberia se não fosse o café do setorista para te passar isso. Então, o Davi Luiz trabalhou com o Fabinho Soldado no Flamengo e tem aí um lobby forte hoje do Corinthians, porque o Fabinho está com muita moral, é nome forte no Corinthians. Não quer dizer que ele vai jogar no Corinthians, porque o Fortaleza hoje agrada demais os jogadores. O Fortaleza está na Libertadores também, né? Inclusive chegou com proposta primeiro que o Corinthians. Então, a gente não sabe se o Davi Luiz vai acabar acertando com o Fortaleza, mas a negociação com o Corinthians, e o Fabinho gosta, e aí tá tentando até convencer a turma lá para levar o Davi Luiz. Ele entende que tecnicamente tem muito a oferecer e na experiência também vai ajudar bastante o vestiário do Corinthians, que é o famoso cara do bem, né? Enfim, agora, meu amigo, eu quero a sua opinião sobre Davi Luiz no Corinthians. O Corinthians vem se movimentando no mercado da bola e está de olho em possíveis reforços para o seu elenco. Acabou vindo à tona que Ramon Dias pediu Luciano Acosta, meia-atacante argentino de 30 anos, que atua pelo FC Cincinnati na MLS. Existe a possibilidade dele ser reforço para a próxima temporada. Além dele, o grande sonho segue sendo o meio-campista Paul Pogba. Inclusive, o Timão fez uma oferta oficial com um salário de 3,5 milhões de reais. Agora, finalmente, o francês deu sua resposta. As cifras apresentadas pelos paulistas não agradaram o francês. A Esportes da Sorte ajudou na movimentação para chegar nesses números, mas não foram suficientes.